A compulsão alimentar é um episódio e a gente pode dizer que é um sintoma que está dentro de alguns transtornos alimentares. Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes e nós estamos no canal Humanize. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante e infelizmente pouco comentado, pouco falado. Até porque deveria se falar mais sobre esse tema para a população ter um conhecimento maior. Existem vários casos e deveria ser mais comentado. Hoje nós vamos falar sobre os transtornos alimentares. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse tipo de doença, que assim como os outros tipos de doenças psiquiátricas, não existe apenas um. Assim como os transtornos depressivos, os transtornos ansiosos, existem vários tipos de doença dentro desse grupo. Até indico para vocês que aqui no canal do YouTube, tem os vídeos sobre os transtornos depressivos e os transtornos ansiosos. Vou pedir para o Daniel e para o Danilo deixar o link aqui em cima ou aqui embaixo, não sei, para vocês buscarem, que está bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre os transtornos alimentares. Existe uma diversidade de transtorno alimentar, eu não vou falar todos. Hoje eu vou aprofundar mais sobre 3, os mais conhecidos e os mais comuns, que são eles: anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar periódico. A primeira coisa que a gente tem que entender, para entender esses transtornos, é o que é compulsão alimentar. A compulsão alimentar, por si só, não é uma doença. Para ela virar um transtorno, ela tem critérios a mais que a gente vai aprofundar. Só que a compulsão alimentar é um episódio e a gente pode dizer que é um sintoma que está dentro de alguns transtornos alimentares, como a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar periódico. Então a primeira coisa que a gente vai entender o que é a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, como eu falei para vocês, ela não é uma doença. Não que quando a pessoa tem esse tipo de episódio, ela não tem que procurar ajuda, procurar um médico, um psicólogo para ser acompanhada. Mas didaticamente a gente diz que a compulsão alimentar ela é um sintoma de algum transtorno. Então vamos lá. A compulsão alimentar é uma ingestão de grande quantidade de alimento num curto intervalo de tempo, com a sensação de perda de controle. É muito importante a gente deixar grifado aqui que a compulsão alimentar não é um exagero alimentar, que é normal de vez em quando a gente comer um pouco mais, né? A gente acabar exagerando um pouco. Isso é normal, até porque nós não somos máquinas e não somos robôs. Nós não conseguimos viver perfeitamente. Então a gente tem que diferenciar muito bem. A compulsão alimentar é um episódio, é um sintoma psiquiátrico muito mais grave e mais intenso. Eu vou tentar exemplificar para vocês. A compulsão alimentar ela tem um descolamento com a realidade, como se fosse um transe. Muitas vezes a pessoa come sem até sentir o gosto do que ela está comendo, descontroladamente. Uma compulsão alimentar, a pessoa pode chegar a ingerir muitas calorias, muito mais do que o normal. Alguns estudos mostram que em um episódio de compulsão alimentar, a pessoa pode chegar a ingerir 4, 5, 6 mil. Tem relatos de pacientes que chegaram a ingerir em poucas horas, de 1 a 2 horas, até 14 mil calorias em um momento. Isso é muita coisa, gente. 14 mil calorias praticamente dá para um homem adulto e grande viver a semana inteira. Para vocês terem a ideia como que esse quadro ele é muito intenso, ele traz um sofrimento muito grande. Lembrando de novo que o que eu estou falando aqui é sobre o episódio de compulsão alimentar, ou sintoma. A gente não entrou ainda nos transtornos. Tem alguns transtornos que fazem parte da compulsão alimentar, mas a compulsão alimentar por si só, didaticamente, ela não é considerada uma doença. Não que a pessoa que tem um episódio desse não precise de ajuda. Uma característica importante da compulsão alimentar, que a pessoa só consegue parar de comer quando ela já não aguenta mais, quando ela tem um desconforto físico muito grande. A barriga dela não cabe mais comida, literalmente ela não consegue mais comer. Quando ela tem uma dor intensa, um desconforto gástrico muito intenso. Ou tem sintomas físicos, como vômitos não provocados, diarreias. Para vocês entenderem que esse quadro, além de trazer muito sofrimento, não é o que acontece no dia a dia da gente. É normal, às vezes, a gente tem pacientes que chegam, doutor, eu comi uma caixa de bis. Isso é compulsão alimentar? Não, isso não é compulsão alimentar. Se você comeu a sua caixa de bis em um dia que você estava mais ansioso e você parou por aí, provavelmente isso não é compulsão alimentar. A compulsão alimentar ela tem uma característica que você comeria isso e se acabasse isso, você não ia parar.
Você ia comer o que tivesse na geladeira. Tem relatos de pacientes que comem coisas congeladas, comem coisas cruas. Tem pacientes que comem coisas do lixo, ou seja, elas perdem totalmente o controle, só para de comer quando não aguenta mais, quando tem um sintoma físico muito grave que impede de comer. Isso geralmente, quando se fala em compulsão alimentar, tem que acontecer de 1 a 2 vezes por semana. Claro que, se a pessoa tem um quadro desse, não quer dizer que ela tem que esperar a ter 2, 3 vezes na semana para buscar ajuda. Mas didaticamente a gente diz isso. Então a compulsão alimentar, ela é um sintoma. Ele é um episódio psiquiátrico que está dentro dos transtornos, que eu vou aprofundar mais. É um sintoma que tem a ver a hiperfagia, que é conhecido também como ataque de comer, conhecido na literatura inglesa como Big H. A compulsão alimentar está muito ligada aos transtornos de vício. É como se a pessoa fosse viciada, como se fosse um alcoólatra ou alguém que usa cocaína, por exemplo, que quando usa uma certa quantidade, ela perde o controle e ela acaba usando até o exagero extremo. Algumas coisas que estão dentro desses critérios também da compulsão. Comer escondido, a pessoa chega num momento que ela tem vergonha de comer na frente das pessoas, tanto pela quantidade, pela velocidade, e as diversas outras coisas. Comer até se sentir mal, como eu disse, a compulsão alimentar tem essa característica, a pessoa só para de comer quando tem um sintoma físico muito forte, dor, diarreia, vômito, ou seja, ela não consegue mais mesmo. Comer muito rápido também é uma característica da compulsão alimentar, e comer grande quantidade de comida sem fome. Também é característica da compulsão alimentar comer para sentir prazer. Uma coisa bem interessante para a gente dizer é que os transtornos alimentares são muito complicados de tratar, exatamente porque eles são como um vício, só que a pessoa não tem como parar de comer. Por exemplo, vamos comparar com o alcoólatra. O alcoólatra ele vai chegar um momento da vida dele que ele pode decidir nunca mais beber. Essa é a melhor saída para o alcoólatra, ele nunca mais experimentar. Mas você imagina uma pessoa que tem um tipo de transtorno, como que ele nunca vai comer? Ou seja, é um transtorno que a pessoa tem que lidar com o vício dele, tem que lidar com a droga que acaba fazendo mal para ele. E uma das características também da compulsão alimentar, depois que acontece isso, vem os sentimentos depressivos. Sentimento de culpa, sentimento de nojo de si mesmo, sentimento de vergonha. Isso está muito ligado à compulsão alimentar. Então nós entendemos que a compulsão alimentar, didaticamente, ela não é uma doença, ela é um sintoma de doença. Nós vamos falar agora 2 doenças que dentro dos critérios dela tem a compulsão alimentar. Tem esses episódios de perca de controle que a pessoa come até se sentir mal. São elas. A bulimia nervosa. A bulimia nervosa é uma doença muito conhecida, só que as pessoas não conhecem os seus critérios. O que caracteriza a bulimia nervosa é esses episódios de compulsão alimentar, que a pessoa perde o controle e come até se sentir mal e depois vem uns sintomas depressivos de culpa, de vergonha. Só que junto com isso vem uns episódios de compensação. O que acontece? O bulímico, ele come, tem esses transtornos e depois ele passa por episódios, passa por coisas para compensar isso. É como se ele ficasse preocupado que ia engordar e ele faz táticas que a gente chama de purgatórias. De alguma maneira ele tenta descontar aquele tanto de caloria que ele comeu com medo de engordar. Existem vários métodos que os bulímicos usam para fazer essa descompensação da alimentação que eles fizeram. Alguns exemplos são o vômito provocado, que é o mais conhecido. O bulímico tem esse episódio de compulsão alimentar e depois ele mesmo provoca o vômito. Ele enfia o dedo na garganta para vomitar. Mas não é só isso, pode também ser usado diuréticos. Os bulímicos usam diuréticos para perder o líquido retido e perder peso com medo de engordar. Exercícios extenuantes, os bulímicos também têm isso, eles têm compulsão alimentar e logo em seguida eles fazem horas de exercício que levam até problemas clínicos. Tanto os diuréticos quanto os exercícios físicos, laxantes também que são usados, eles podem trazer problemas físicos muito graves. Quando a gente perde muito líquido, ou pela urina ou pelas fezes, a gente pode ter alteração de sódio, de potássio, que isso pode chegar a ser até fatal. Porque dependendo da quantidade que a gente perde, isso pode dar uma arritmia cardíaca, uma parada cardíaca. Então, são transtornos potencialmente fatais, que além de trazer grande sofrimento psíquico e físico para esse paciente, pode levar à morte.
para vocês verem como é complexo esse tipo de transtorno e como traz sofrimento para esse tipo de paciente. Os laxantes também são usados, como eu falei, e jejuns prolongados. Os bulímicos fazem isso também. Após um episódio de compulsão alimentar, eles ficam horas sem comer. E isso entra no ciclo vicioso que piora. Por quê? Eles ficam horas sem comer e depois vem de novo aquela compulsão alimentar, eles comem muito e fica um ciclo vicioso e ficam passando por esses momentos purgativos. Uma coisa que eu vou lembrar vocês aqui, que eu sempre lembro, é muito importante que tudo isso que eu falo para vocês não é para vocês se diagnosticarem, não é para diagnosticar as pessoas que vocês conhecem, é para trazer informação e vocês buscarem um profissional adequado, caso vocês tenham esse sintoma ou conheçam pessoas que têm esse sintoma. Buscar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa ajudar vocês, tá bom? Não é para trazer mais preconceito ou estigma para esse tipo de doença, que já traz muito sofrimento para esses pacientes. Então nós falamos sobre a bulimia. Agora eu vou falar de um outro transtorno que também tem a compulsão alimentar envolvida, que é o transtorno de compulsão alimentar periódico. A diferença básica entre esse transtorno e a bulimia é que esse transtorno, o transtorno de compulsão alimentar periódico, ele não tem esses momentos purgativos. As pessoas têm os episódios de compulsão alimentar, que eles perdem o controle e comem até se sentir mal, e logo em seguida tem esses sintomas depressivos, de vergonha, de nojo de si mesmo, de culpa, só que eles não passam por esses momentos purgativos. Eles podem ter o vômito, mas vômitos não provocados, diferente das pessoas que têm bulimia. Então esses pacientes, diferentes dos pacientes que têm bulimia, geralmente eles são obesos ou têm um sobrepeso bem elevado. A pessoa que tem bulimia não. Como eles têm esses momentos purgativos, geralmente eles têm ou peso normal ou um pouquinho sobrepeso. O transtorno de compulsão alimentar periódico é um dos transtornos alimentares mais comum. Geralmente ataca as pessoas na idade jovem, mais ou menos os 20 anos de idade. Uma coisa interessante da gente dizer que esses transtornos alimentares, eles têm uma característica muito importante, uma notícia boa. Se esses pacientes conseguem passar 10, 15 anos e sobrevivem a esse transtorno, eles tendem a melhorar. Esse tipo de transtorno melhora muito com o passar da idade. Então as pessoas, quando vão ficando mais velhas, tendem a atenuar esses sintomas e às vezes até melhorar, até ter uma cura. Eles são mais comuns em mulheres, tanto a bulimia como o transtorno de compulsão alimentar periódico. Os pacientes geralmente são obesos, porque não tem esses momentos purgatórios, né? Não tem esses episódios purgativos de tentar fazer essa compensação, ou são obesos ou têm um sobrepeso elevado. Tem uma característica de ter um histórico familiar muito importante. As pessoas que têm isso já na família têm que ter um cuidado maior. Está ligado a uma baixa autoestima, preocupação excessiva com o corpo. Também está ligado a muito as pessoas que sofreram abusos sexuais na infância, ou abuso psicológico ou físico. Tem a bulimia, que tem a compulsão alimentar, mais esses episódios de purgação, de descompensação, que eles tentam perder essas calorias que eles ingeriram, e tem o transtorno de compulsão alimentar periódico, que tem só a compulsão alimentar e não tem esses momentos de descompensação. A compulsão alimentar, a gente pode dizer que é um episódio que a pessoa ingere em 2 horas quantidade muito maior de comida que a maioria das pessoas consumiriam no mesmo período. Eles têm perca de controle, como eu já disse, na compulsão alimentar, e tem aqueles características que eu já disse: come sozinho porque sente vergonha, perde o controle, come por prazer, eles acabam comendo sem fome. Como eu já disse já no começo do vídeo, é a mesma coisa aqui, só que aqui tem a compulsão alimentar e não tem esses episódios purgativos que tem na bulimia. Basicamente é isso que difere. E as pessoas com bulimia geralmente têm peso normal ou um pouquinho de sobrepeso, já que os pacientes com transtorno de compulsão alimentar periódico, eles são ou um sobrepeso elevado ou obesos, porque eles não têm esses momentos de descompensação. Lembrando de novo que isso é exatamente para tentar tirar o preconceito desse tipo de doença e levar informação para as pessoas buscarem ajuda o mais rápido possível. Uma característica interessante para dizer que geralmente, principalmente no transtorno de compulsão alimentar periódico, como critério, isso tem que acontecer pelo menos uma vez por semana por 3 meses. Mas eu repito para vocês, vocês não precisam esperar 3 meses para buscar ajuda. Se vocês tiveram um episódio desse, com certeza já pode buscar ajuda, não precisa fechar o critério para buscar ajuda. Eu falo isso didaticamente para a gente entender melhor a matéria. Claro que essas doenças, elas trazem muito comorbidades, elas trazem muitas doenças físicas. A bulimia, como eu disse,
com esses episódios de compensação que usa laxante, diurético, jejum prolongado, exercício extenuante, pode trazer vários malefícios para a doença e até a morte. Aqui também, o paciente pode ter hipertensão, diabetes e aqui, principalmente, no transtorno de compulsão alimentar periódico, o aumento de suicídio é muito elevado. É bem entendido, né, que é um transtorno psiquiátrico que traz muito sofrimento para o paciente. Também está ligado aqui os transtornos depressivos, geralmente esses pacientes têm esse tipo de transtorno, mais depressão e fobias. Tanto fobias sociais quanto fobias específicas. E agora, para terminar, eu vou falar sobre a anorexia. Essas duas primeiras, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar periódico, eles estão envolvidos a compulsão alimentar. A anorexia nervosa já é totalmente ao contrário. É como se a pessoa se privasse de toda a alimentação. Aqui uma característica importante é que as pessoas com anorexia ela tem perda de peso importante. Elas não comem, só que isso é autoinduzido. Não quer dizer que elas não têm fome. Elas têm fome, só que elas vencem o instinto. Tem uma distorção da imagem muito grande. Muitas vezes o paciente com anorexia está muito magro, mas eles se veem gordos. Eles se veem, olha no espelho e veem gorduras na bochecha, no braço, em várias partes. Eles têm uma distorção da imagem muito grande. Tem uma insatisfação extrema, principalmente com o seu físico e com a imagem que eles veem deles mesmos. Eles têm uma recusa espontânea da comida. Como eu falei, não é que eles não têm fome. Eles se recusam espontaneamente. Eles conseguem vencer o instinto da fome. Tão grave que é esse tipo de transtorno. Tem uma redução drástica da comida. Está envolvido um medo muito intenso, um medo mórbido de engordar e uma necessidade extrema de emagrecer. Está ligado a uma obsessão pela magreza. No mundo da moda isso é muito comum. Tem alguns estudos que dizem que entre os top models, modelos, esse tipo de transtorno pode chegar a 40%. É muito alto. É um dos transtornos desses tipos de transtornos alimentares que mais leva à internação. Porque a pessoa, ela para de comer de uma certa maneira que ela pode chegar à inanição, ou seja, elas podem ficar caquéticas e chegarem à morte, se não forem tratadas, porque elas não querem comer nada. É muito complexo de tratar esse tipo de transtorno. Também é potencialmente fatal. Uma pessoa com anorexia que não tem um acompanhamento adequado, é muito fácil dele chegar à morte. É um transtorno que a gente fala que é egocintônico. Eu já falei para vocês em outros vídeos o que significa egocintônico. É aquele tipo de transtorno que a pessoa acha que aquilo faz parte dela, que a doença faz parte dela, que a doença não é uma coisa hostil ou uma coisa ruim. Então, por isso que é tão difícil de tratar. A anorexia ela chega a atingir de 0,5% a 1% da população mundial, é muita gente. E no mundo dos modelos, como eu falei, tem alguns estudos que mostram que chega até 40%. Ataca também mais mulheres. E os pacientes podem usar táticas também. Assim como na bulimia, que eles usam táticas para descompensar o que eles comeram, como laxantes, diuréticos. Aqui, geralmente, as pessoas com anorexia, eles usam muito inibidor de apetite. São medicações que tiram o apetite dos pacientes. Então, é isso, pessoal. Existem outros tipos de transtornos alimentares, como, por exemplo, a vigorexia, que é um tipo de transtorno que a pessoa se vê magra. Mesmo que ela esteja muito forte, ela se vê magra. Tem a característica daquelas pessoas que malham muito, que usam anabolizantes. Esse é um outro tipo de transtorno, eu não vou me aprofundar, mas para vocês verem como existem vários tipos de transtorno. Hoje nós falamos sobre a bulimia nervosa, que é um tipo de transtorno que tem a compulsão alimentar, mais esses episódios de descompensação. Nós falamos sobre o transtorno de compulsão alimentar periódico, que tem a compulsão alimentar, mas não tem esse tipo de episódios purgativos ou de descompensação. E a anorexia, que seria uma perca de apetite voluntária, ou seja, a pessoa mesmo vence o instinto da fome e não come nada. É basicamente isso. Falando um pouco sobre o tratamento, dá para imaginar que é bem complexo de tratar isso. Aqui a gente usa muitas vezes medicações e psicoterapias e terapias principalmente multidisciplinar. Aqui um nutricionista vai ser muito importante, um terapeuta, um psicólogo, um médico, geralmente psiquiatra, ou um médico que tem experiência nesse tipo de tratamento, é muito importante. É bem complexo e esse tipo de vídeo que a gente faz é para trazer informações para vocês e procurar ajuda o mais rápido possível, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que essas informações sejam de grande valia e é isso aí. Até a próxima!